Estamos aqui para mais um podcast do Espaço Ciência, dessa vez com o fisioterapeuta, o professor Dr. Felipe Lima Rebelo, especialista em gerontologia, mestre e doutor em ciências, vai falar um pouquinho da fisioterapia neurofuncional, mas antes disso eu pedi para que o professor Felipe se apresente e fale um pouquinho do seu currículo. Obrigado, Jorge. Então, é uma satisfação sempre falar sobre esse tema, sobre a temática da neuromodulação, das tecnologias em reabilitação gerontológica, em reabilitação neurofuncional. E a gente tem feito um trabalho em parceria lá na Clínica Magneuro com a doutora Gisele, neurologista, uma grande referência e pioneira na área de neuromodulação também, trazendo aí uns avanços tecnológicos para reabilitar pacientes aí com disfunções neurofuncionais, com risco de queda, entre outros distúrbios. A neuromodulação ela é uma técnica, né, de abordagem interdisciplinar que vem crescendo bastante, e aqui em Maceió a gente está entrando aí nessa esfera com maestria também. Antes de falar um pouquinho das novas tecnologias na fisioterapia neurofuncional, eu queria que você falasse de você. Você é professor, especialista, mestre, doutor, formação em PNF, conceito Bobat. Fala um pouquinho dessa sua trajetória acadêmica e científica e como você entrou no mercado de trabalho na fisioterapia neurofuncional. Certo. Então, eu estou há 18 anos no mercado de trabalho, né? Me formei, sou fisioterapeuta, e a minha primeira especialização foi em gerontologia, né? A abordagem, a intervenção à saúde do idoso sempre foi o meu grande amor, a minha grande paixão. Posteriormente, ingressei na carreira acadêmica, na verdade, me preparei para isso, fiz o mestrado aqui na UFAL, em Ciências da Saúde, e o doutorado também em Ciências na Universidade Federal de Sergipe, e aí comecei a minha carreira docente, né, na universidade, e as formações específicas direcionadas aí para a neurofuncional, que é a segunda área da minha paixão também, né? Então, fiz a formação no conceito Bobat, no PNF também, né? O que é PNF? PNF é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, é um conceito de abordagem funcional, né? Que busca recuperar, resgatar o movimento do paciente, com bases aí na função, em músculos preservados, não só para pacientes neurológicos, né, mas obviamente na minha vertente de atuação profissional, trabalho com a neuro. E o conceito Bobat também é um conceito funcional, né, de ver o paciente e avaliar o paciente dentro da função e reinseri-lo, né, dentro da perspectiva das suas atividades de vida diária, da sociedade, da sua função laboral, se for o caso, o mais breve possível. Professor Felipe, você é o nosso coordenador da pós-graduação de fisioterapia neurofuncional. Lógico que todos esses temas serão tratados dentro da pós-graduação, a pós-graduação presencial, né, com teoria e muita prática, para que o aluno consiga aplicar o que ele aprende aqui na sala de aula, aqui nos pacientes, na sua vida pessoal. Mas fala um pouquinho aí dessas novas tecnologias na fisioterapia neurofuncional. O que é que tem de novo aí, a neuromodulação chegando? Isso. O que é que tem de novo aí dentro dessa especialidade? Então, nos últimos 10 anos, eu costumo dizer que essa especialidade ela foi bem agraciada na perspectiva das novas tecnologias, né? Há mais de 10 anos, né, eu fiz a formação em reabilitação virtual. Uso isso no meu contexto clínico, Jorge, né? Comecei lá desde a unidade hospitalar, quando eu estava lá com o projeto, nas pesquisas e no ambulatório, né, na clínica. A gente consegue restaurar, motivar mais o paciente, porque é um recurso extremamente lúdico. Então, um né? dos primeiros recursos que você está abordando aqui é a realidade virtual na reabilitação do paciente, tanto internado, na fase hospitalar, Isso. como na fase fora do hospital, na Isso. sua reabilitação na clínica ou em casa, utilizando a realidade aumentada, utilizando a realidade Isso. virtual. Seja a realidade aumentada, né, a realidade virtual imersiva através de óculos, seja através da realidade virtual não imersiva, que é aquela que a gente, na prática clínica, utiliza muito os chamados XR Games, né, que são plataformas, que são sensores, que a gente consegue trazer a ludicidade, né, e levar, por exemplo, o paciente para ambientes que em meio convencional a gente jamais conseguiria. Então, eu costumo dizer que se eu quiser levar o meu paciente para esquiar, na neve, em pleno verão de Maceió, eu consigo fazer isso. A gente consegue ali levar ele para esse ambiente lúdico que aumenta a adesão, né, a aderência do paciente à terapia, torna o tratamento mais divertido e a gente consegue realizar movimentos ali que são extremamente importantes para a recuperação e restauração da função do paciente. Então, a gente pode dizer que a utilização das novas tecnologias, e especificamente da realidade aumentada, você consegue melhor adesão e consegue o auxílio terapêutico promovendo o processo de reabilitação
E você consegue até algumas variáveis fisiológicas, né? Conseguir intensidade, volume, frequência do exercício físico. E aí conseguir uma sobrecarga músculo-esquelético que vai trazer benefício para o paciente. Seria isso? Sem sombra de dúvida. É um recurso, né? Como qualquer outro recurso da fisioterapia, a realidade virtual é um recurso que a gente não vai usá-lo apenas, né, em toda a sessão. Mas ele vem para agregar ao exercício terapêutico. E a base da intervenção e da avaliação ela é sempre biomecânica, funcional, fisiológica, anatômica. Então, essas disciplinas que você citou, esses conhecimentos, eles dão um embasamento para toda a programação terapêutica, né? E a realidade virtual ela vem somar, né? Aumentar a adesão. Então, o objetivo é que vai definir o jogo que eu vou escolher, o tempo, a intensidade, e o paciente ele vai estar sendo monitorado o tempo todo e eu consigo trabalhar condicionamento, se eu quiser, estímulo cognitivo, se assim for o objetivo, equilíbrio, prevenção de queda, prevenção de queda, sem sombra de dúvida, é o que eu mais trabalho. E talvez a variável que é mais estudada cientificamente também e que tem mais evidência científica nessa perspectiva. Lembrando que queda é um dos fatores que mais mata idoso, né, no mundo todo. É uma grande síndrome, né? Dentre as grandes síndromes geriátricas, a instabilidade postural ou queda, ela está aí porque merece atenção. Porque é um marcador de morte, é um marcador de institucionalização e um marcador de fragilidade. O idoso que cai, em geral, alguns deles não conseguem restaurar sua função por completo, vão para a cadeira de roda, fica dependente, a família não consegue cuidar mais, tem alguns que vão colocar em uma instituição de longa permanência, alguns morrem, né, vão a óbito, então a gente tende a defender o slogan que a melhor coisa para a queda é realmente a prevenção. Então, a gente pode falar que nesse contexto, né, o paciente que sofre alguma queda, além do risco de morte, tem todo o impacto na vida dele e na família, né, no entorno que ele vive. Então, o fisioterapeuta ele atua aí não só melhorando a qualidade de vida e a expectativa de vida do paciente, mas também melhorando a qualidade de vida de toda a família. Exato, porque o principal desfecho que a gente quer na fisioterapia, ao final de contas, é a qualidade de vida e ele é alcançado através da restauração funcional. Então, quanto mais funcional, quanto mais independente, mais autônomo eu serei e melhor será a minha qualidade de vida. E lembrando que funcionalidade e independência funcional é um marcador independente de mortalidade, não é isso? Exatamente. É o principal marcador que a gente deve buscar, né, quando a gente pensa não só na intervenção, mas principalmente na avaliação, que é que vai direcionar a nossa intervenção, para que o paciente realmente seja reabilitado e reinserido ali no seu contexto de ambiente, de sociedade, seja ele qual for. Então, trocando em miúdos, aquele paciente que é mais ativo, que tem mais independência funcional, vive mais. Vive mais, sem sombra de dúvida. Quanto mais independente eu sou, quanto mais autônomo, quanto mais capacidade de gerir sobre as minhas decisões. Menos ansiedade, menos depressão. Perfeito. Que aí tem uma interferência, a gente poderia entrar nessa temática e discutir muito, que é a questão da saúde mental, né? Que a gente não pensa muito. Por muito tempo se viveu essa segregação do físico, do corpo, da mente, mas a saúde mental ela tem uma relação íntima com a qualidade de vida, com a independência, com a autonomia, com a funcionalidade como um todo. Perfeito. Felipe, e agora qual seria a outra nova tecnologia que a gente está vendo aí surgir e crescendo dentro da especialidade da fisioterapia neurofuncional? Sem sombra de dúvida, a neuromodulação. Né? O que é a neuromodulação? A neuromodulação, Jorge, ele é um estímulo, né? Hoje a gente tem vários tipos de neuromodulação, vou citar aqui os que eu trabalho mais, que a gente atua lá na clínica, que é o estímulo elétrico ou o estímulo magnético, que são pulsos, tá? Elétricos ou magnéticos, que são enviados para o sistema nervoso do paciente, né? Então, a elétrica é feita através de eletrodos, a magnética através de uma bobina magnética. E qual é o objetivo principal desses pulsos? Otimizar, estimular a neuroplasticidade de um cérebro que sofreu alguma lesão. Então, vamos dar um exemplo. Um paciente que teve um AVC, né? Um acidente vascular encefálico. Existem áreas daquele cérebro que podem ser estimuladas e essa neuroplasticidade ela pode ser potencializada. Hoje já se sabe que um grande estimulador neuroplástico é a fisioterapia, o movimento, é o retorno à função. Então, por isso que os 6 primeiros meses são cruciais, tá? Mas existe hoje já, e os estudos já mostram para algumas, com níveis de evidência diferentes, obviamente, a depender do distúrbio, que se a gente expõe ao paciente a um estímulo mais central e concomitantemente a um estímulo periférico, e dando nome aos bois, o estímulo central seria o estímulo da neuromodulação.
e o estímulo periférico, o estímulo da fisioterapia ao mesmo tempo, a gente potencializa esses efeitos, esses resultados. A gente tem tido resultados fantásticos, né, para alguns pacientes que retornam, e resultados que eu esperaria, por exemplo, em 20 sessões, 2 meses, 3 meses, a gente está conseguindo aí conquistar em menos tempo, né? É importante ser ético aqui, colocar que não é para todo paciente, existem as indicações, existem quadros que as respostas são melhores, então é muito mais fácil você fazer o estímulo neuromodulador em um paciente mais agudo, né, que teve pelo menos aí uma janela de 6 meses, do que um paciente Então, que já quanto mais cedo começar melhor. a fisioterapia, quanto mais cedo começar o procedimento de reabilitação, melhor para o paciente. Sem sombra de dúvida. Não estou dizendo que o paciente crônico não possa ter seus benefícios, né? Mas naquela janela ali inicial, e isso já se sabe, a ciência já mostra, é o período ideal para que a gente possa fazer essas estimulações, né? E a neuromodulação ela não é indicada, né, apenas para pacientes neurológicos, né? Tem vários níveis de evidência, dependendo do contexto clínico. Então, hoje se tem evidência aí para distúrbios motores, para distúrbios de ordem psicocognitiva, né? Para depressão, por exemplo, para dor crônica, e aí vai depender Felipe, do paciente. e a gente está falando muito aqui da perda de movimentos, pacientes com sequela de acidente vasculoencefálico, AVC, etc. Mas e na prevenção das doenças neurodegenerativas? O que é que a fisioterapia pode ajudar e as novas tecnologias podem ajudar aí na questão das doenças neurodegenerativas e, de um outro lado, as demências, né? Alzheimer, a própria demência senil, enfim. Onde que entra a fisioterapia, onde que entram as novas tecnologias aí nesses dois contextos? Bem colocado, Jorge. A gente tem tido algumas boas experiências com doenças neurodegenerativas, síndromes demenciais como um todo, né? As demências por doença de Alzheimer, mas outros tipos de síndromes demenciais também. E algumas doenças de ordem genética, né, como ataxia espinocerebelar, né, que aí vai pulsar com quadro atáxico, que o paciente vai perdendo movimentos e conduzindo a alterações importantes no controle postural. Esses pacientes, quando recebem esse diagnóstico, né, geralmente as doenças neurodegenerativas geram aquele impacto negativo a princípio no paciente, ele vai ter uma alteração do seu estilo de vida, isso é fato, mas a fisioterapia ela entra justamente para o que você falou no início ali, né? Para dar qualidade de vida nesse processo. Então, quando a gente consegue implementar um protocolo, né? Seja com neuromodulação, seja com realidade virtual, seja com a fisioterapia convencional, seja com o que for, né? Que o paciente ele consegue entender a aderência, a importância da aderência àquele protocolo, e ele consegue entender e perceber no seu corpo que aquela manifestação clínica ela está sendo mais lenta, né? Especialmente quando ele compara, ele começa a estudar, ele começa a ver, ele vê que ele pode adicionar aí mais anos à sua vida e mais principalmente qualidade a esses anos a mais vividos. Então a gente vai espaçar mais, vai manter esse quadro dentro da perspectiva funcional o máximo que seja possível por um período maior. A gente consegue afirmar então que a fisioterapia consegue não apenas, o que já é muito, mas não apenas aumentar os anos de vida, mas dar qualidade a esses anos de vida vivido a mais. Sem sombra de dúvida, né? Um contexto geral tem algumas experiências, posso citar várias, mas só resumidamente o paciente que depois que ele descobriu uma doença degenerativa, primeiro que ele teve ele mudou o impacto, mas ele teve a decisão de mudar a sua vida. Então, ele entrou na academia, ele se alimentou bem, ele emagreceu, ele começou a praticar atividade física e procurou um protocolo, um programa de reabilitação. Chegou até nós e esse paciente, ele falou uma frase assim que me chamou muita atenção, né? Que depois desse diagnóstico e já com alguns sintomas da doença, ele disse: Felipe, nessa condição que eu estou hoje, com a doença, com o impacto da doença e com alguns sintomas, eu vivo melhor do que eu vivia 2 anos atrás, quando eu não tinha a doença, que eu não sabia que tinha, na verdade, e quando eu não fazia nada disso. Então, ele se sentia melhor, ele disse: eu respiro melhor, eu caminho melhor, eu tenho mais disposição e mais energia. Então, é essa virada de chave. Ou seja, não é apenas as dificuldades que aparecem na vida, mas é como você lida com essas dificuldades. Então, no contexto geral da reabilitação do paciente, melhorou não só a parte física dele, mas todo o contexto socioemocional que ele está inserido. E esse papel é nosso também, né? Como fisioterapeuta, orientar o paciente no contexto geral, né? Nós somos profissionais que trabalhamos com capacidade funcional e, como você bem falou mais uma vez no início, que tem uma relação íntima e direta com a qualidade de vida e com a reinserção
do paciente na sociedade, seja lá qual for o âmbito, inclusive laboral, né? A gente está tendo pacientes jovens que mesmo com doenças neurodegenerativas continuam trabalhando e querem continuar trabalhando apesar das suas dificuldades. Felipe, maravilha, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast. Eu queria que você fizesse um paralelo aí da evolução da fisioterapia neurofuncional ao longo dos tempos, né? Muitas vezes a gente tem ideia daquela fisioterapia um pouco mais tradicional, né? E hoje a gente tem uma evolução aí tanto do ponto de vista do exercício terapêutico, mas como a adição dessas novas tecnologias que está surgindo. Então, eu queria que você fizesse um paralelo rapidinho aí dessa linha do tempo de como a fisioterapia neurofuncional vem evoluindo. Eu costumo dizer que a fisioterapia neurofuncional ela tem grandes contribuidores, né, para a formação do conhecimento base, né, que nos dá subsídios para atuar até hoje. Então, essas pessoas que desenvolveram esses conceitos, que foram evoluindo também ao decorrer dos anos, né, que escreveram aqueles primeiros compêndios, aqueles primeiros livros, que deram uma base importante para o que a gente faz hoje, né? E a globalização, a tecnologia, o futuro, ele foi trazendo esses recursos, né, que eles vêm para somar, né? Eles somam, eles aceleram o processo, eles potencializam. Então, você tem, por exemplo, no seu ambiente de trabalho uma esteira neurofuncional, né, que você consegue reabilitar a marcha, a própria robótica, né, a eletromiografia, para você mensurar melhor os dados, para você avaliar melhor as suas perspectivas clínicas. Isso fica muito mais fácil de tratar o paciente do que antigamente, né? Mas isso é muito interessante, mas a base sempre vai ser uma boa cinesiologia, uma boa biomecânica, uma boa avaliação, né? E empatia, né? Eu costumo dizer que a gente precisa ser muito técnico, mas a gente tem que ser muito empático com o processo quando se trata de pacientes neurológicos, especialmente aqueles que vivem e convivem com doenças degenerativas. Perfeito. Então, ainda tem muita coisa para a gente aprender, né? Então, professor Felipe, professor e coordenador da pós-graduação de fisioterapia neurofuncional e gerontológica aqui do Espaço Ciência. Então, apenas alguns dos assuntos que serão abordados, né, na nossa pós-graduação. Felipe, para encerrar, se alguém quiser lhe procurar, você hoje está na clínica, qual é o nome da clínica? Magneuro. Magneuro, professor Felipe, como é que as pessoas podem lhe achar e qual a sua mensagem final aí tanto para os alunos que estão ingressando no mercado de trabalho, como para os pacientes, algum paciente que cheguem a ver nosso podcast e se interesse aí pela reabilitação neurofuncional. Tá puxando o gancho da tecnologia, hoje em dia eu costumo dizer que a rede social é o nosso grande divulgador, né? Então, o meu Instagram é Rebelo Felipe AL. Eu mesmo gerencio esse Instagram, a gente consegue responder lá as mensagens. Tem muita coisa programada e postada lá a respeito do que a gente discutiu aqui, tá? E a pós-graduação, o nosso curso ele foi pensado nessa perspectiva. É um currículo e um plano pensado no futuro, nas atualidades, né? Mas jamais esquecendo a base, a essência lá. Então, a gente tem uma base boa ali de conteúdos de neurofisiologia, de neurociência, de prática baseada em evidência, porque não adianta a gente também estar falando e trazendo técnicas, conceitos que não são validados cientificamente. Então, a gente vai fazer uma reflexão e trazer essas discussões aí com atividades e aulas práticas e teóricas. Perfeito. Então, encerramos nosso podcast aqui com o professor Felipe Lima Rebelo sobre fisioterapia neurofuncional e suas novas tecnologias.